Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou comentar a prova de História da FAMERP, uma prova que cumpriu com o papel de verificar conhecimentos gerais no programa de História, exigindo noções da história antiga, medieval, da história contemporânea, história do Brasil, teve questão do Brasil monárquico, e também um pouco dessa coisa da história, essa discussão, por exemplo, da questão dos bandeirantes, que por muito tempo foram considerados em São Paulo heróis, na formação do território brasileiro, e com discussões mais recentes já tem passado também por revisão e suscita inclusive movimentos aí questionando as homenagens, as estátuas, em referência a esses personagens, especialmente na região de São Paulo. Falando nisso, se de um lado é uma prova que traz temas clássicos da história, colonialismo no século XIX, também tivemos uma questão sobre as revoltas regenciais, Por outro lado, ela também procurou selecionar uma pessoa atualizada, Tivemos a referência a esse movimento de derrubada de estátuas nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, como na Europa, o destaque aqui para a Bélgica, Então tinha que ter alguma noção do que está acontecendo para poder analisar as questões. Se bem que também o tema foi aproveitado para promover relações com o próprio programa de História, o que é muito interessante. E tivemos ainda no âmbito das atualidades no Brasil, ou pelo menos de uma história bem mais recente do Brasil, aquela questão abordando as chamadas jornadas de junho de 2013, aquelas diversas manifestações populares em 2013 que, como o texto aponta, envolveram diferentes reivindicações, interesses e aspectos. Outra questão clássica que apareceu na prova, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimentismo que caracteriza o governo de Juscelino Kubitschek. Em alguns casos, é claro, era necessário ter uma leitura atenta dos textos, mas nem toda a questão necessariamente dependia do texto para obter a resposta. Então é uma prova equilibrada na análise de texto, interpretação de texto e também domínio de conteúdo e também temas clássicos do programa de História e alguma noção de atualidades. Nesse sentido, uma prova equilibrada e bem elaborada. Desejo sucesso, um grande abraço e até a próxima.